Abra ela em Gênesis, capítulo 49, verso 27. Gênesis 49, 27. Amém? Acharam todos? Amém? Eu vou ler duas versões aqui, tá bom? Para que haja um melhor entendimento. Então, Gênesis 49, 27 diz assim: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Vou ler a NVI agora. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Amém? Amados, antes de eu iniciar essa mensagem, não posso aqui, deixar de agradecer a todos os envolvidos por esse dia lindo que nós tivemos aqui neste momento, Aos jovens, pessoal do marketing, da limpeza, diaconato, kids, todos que trabalharam, deram o seu melhor. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E a todos, que até então fizeram um trabalho lindo para o Senhor. Como nós temos sido abençoados com esse trabalho das tribos. E você que não está vindo, é você que está perdendo, E você que não decidiu trabalhar, também é você que está perdendo. Porque o que Deus tem nos abençoado com esse trabalho, nós não temos o que dizer. Amém? Amados, hoje, é a tribo de Benjamim. Como vocês viram aqui na apresentação, na dança, no teatro. E Deus vai continuar falando conosco, Já se passaram 10 tribos, se eu não me engano. Hoje é a 11ª tribo de Benjamim. E aqui bem simples, para vocês entenderem. Os pregadores já têm falado muito bem aqui sobre as tribos. Mas eu tenho pessoas aqui que talvez não conhecem, nos visitam pela primeira vez. E ainda não conhecem a história do povo de Israel, como a tribo de Israel nasceu, essa nação tão poderosa e tão amada por Deus. Então, basicamente, para vocês entenderem, talvez alguém aqui está perdido, 12 tribos, amados, se formam uma nação, é igual a nação brasileira, não tem o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, os outros estados que formam a nação, amém? Então, essas 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, formaram a nação de Israel. Então, cada um recebeu uma parte quando eles entraram na terra prometida, em Canaã. Amém? Então, para você que não sabe também, Canaã hoje é a Jerusalém, onde vocês conhecem nos tempos de hoje. Sabe aquela foto onde tem aquela cúpula dourada em Jerusalém? Ali é Jerusalém, é a antiga Canaã, quando o povo de Deus conquistou aquela terra no tempo de Josué. Amém? Então 12 tribos formam-se a nação de Israel. Então eu quis falar isso no início, porque talvez eu tenha pessoas aqui que não sabem disso, tá bom? Mas é isso. Amados, eu dividi a mensagem aqui em 3 partes, porque é muita coisa para se falar, É muita história, muito ensinamento, muitas coisas que dá para a gente aprender. Então, uma mensagem mais de ensino, mas hoje o Senhor vai nos ensinar, hoje o Senhor vai nos exortar e hoje o Senhor também vai nos consolar. Amém? Então, eu quero contar do início ao fim sobre as tribos de Israel, bem rapidamente, para a gente chegar aonde eu quero chegar na mensagem. E depois eu falarei um pouco de Benjamim. E depois eu vou trazer por Deus 2 lições que a tribo irá nos trazer nessa manhã. Amém? Então preste atenção que o tempo passa rápido. Então não se disperse, não mexa no celular, não converse. Amém? Porque o tempo é muito curto. Amados, então tudo começa, como vocês sabem, com Abraão. Quando Deus chama esse homem em Gênesis no capítulo 12. E aqui o mais interessante de tudo, quando você vai estudar sobre Abraão, Isaac e Jacó, principalmente sobre Abraão, Deus chama esse homem aos 75 anos de idade.
Deus chama Abraão aos 75 anos de idade. E a Bíblia diz em Romanos 4, 18 ao 22, diz que esse homem, ele creu contra a esperança. Então, um homem sem vigor, um homem já velho, ele acreditou naquilo que Deus disse para ele. Ou seja, ele creu contra a esperança, ele não murmurou contra aquilo que Deus disse para ele. Ele não duvidou sobre aquilo que Deus disse para ele. E por que que Abraão foi então esse pai da fé? E é tão extraordinário quando você descobre isso, porque em 24 anos de caminhada, ou seja, desde o chamado de Abraão aos 75 anos, até 99 anos, quando ele vai ter Isaac, o filho da promessa, passaram-se 24 anos. E em 24 anos, Deus fala com esse homem somente 5 vezes. Você pode pegar a sua Bíblia e ler. Em 24 anos, Deus fala com esse homem apenas 5 vezes. E esse homem creu. Em 24 anos de caminhada, Deus só falou com ele 5 vezes. Então a nação de Israel nasce de um fundamento muito grande, de um homem de muita fé, de muita coragem, um homem que creu em Deus. Ou seja, o que nós podemos aprender nesse início é que Deus não dá nada grande para qualquer pessoa. Tem que acreditar naquilo que Deus fala, tem que perseverar naquilo que Deus diz. Então esse homem que em 24 anos, Deus fala com ele 5 vezes, ele tem o filho da promessa, Isaac. Consequentemente, Isaac teve Jacó e Esaú. Amém? Gêmeos. Só que a descendência de Israel vem de Jacó. E vocês conhecem essa história. Jacó, então, ele teve 2 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas. Então a família de Jacó era composta por 2 mulheres e 2 concubinas. Essas mulheres eram Raquel, né, a mais amada por Jacó, Lia, que era irmã de Raquel, que era desprezada por Jacó, né, vocês conhecem a história. Jacó queria Raquel, mas Labão deu a ele Lia, e Jacó teve que trabalhar mais 7 anos, mas uma semana depois ele teve Raquel por esposa. Então, Raquel, Lia como esposa, Zilpa e Bila como as suas concubinas. Amém? Zilpa era serva de Lia e Bila era serva de Raquel. Então essa era a família de Jacó, a casa de Jacó. Continuando, amados, Jacó nasceu em Canaã, na terra que Deus tinha prometido a Abraão que daria aos seus descendentes, Jerusalém. Amém? Então quando eu falar Canaã, lembre-se que é Jerusalém. Então Jacó nasceu em Canaã, em Jerusalém. Passou boa parte da sua vida nessa terra. Só que com uma briga, vamos dizer assim, entre ele e o seu irmão, Jacó, ele pegou, né, a bênção da primogenitura de Esaú, vamos dizer assim, roubou essa bênção de seu irmão. Jacó teve que fugir de casa, fugitivo do seu irmão, e foi para a casa do seu tio Labão, parte da mãe. Amém? Então nessa terra era a terra de Padã Arã, que hoje é a Turquia. Então Jacó saiu de Jerusalém e foi para hoje que é a Turquia, fugitivo do seu irmão Esaú. Até aqui tranquilo, tudo bem? Então nessa terra de Padã Arã, que ele conheceu Raquel, que ele conheceu Lia, que ele então formou uma família. E lá diz a história, diz a Bíblia em Gênesis 28, 31, ele formou a sua família e teve os seus 12 filhos. Teve mais filhos, teve uma filha chamada Diná também. Então nessa terra, Padã Arã, onde o seu tio Labão morava, ele constituiu família e morou lá em volta de 20 anos de sua história. Bom, passado-se a história, o povo de Israel enfrenta uma fome. Jacó então com seus 12 filhos, eles tinham retornado para Canaã,
e houve uma fome em Canaã, em Jerusalém. E Jacó pegou os seus filhos e desceu para o Egito, porque nesse espaço de tempo, né, que eu não vou aqui contar porque não vai dar tempo, Jacó encontra com José, José era o governador do Egito, enfim, José é vendido como escravo, então há um contexto por trás. E aí então houve uma fome em Jerusalém, em Canaã, Jacó precisou descer com a sua família para o Egito. Tranquilo até aqui? Desceu até o Egito, se estabeleceu no Egito, a Bíblia diz que Jacó morre no Egito, e o povo de Israel se procria no Egito. Então essas 12 tribos, os 12 filhos de Israel, eles crescem no Egito, e passa-se o tempo e as gerações. Então passaram-se 3 gerações do povo de Israel no Egito. Morreu José, morreu Jacó, morreu os filhos de Jacó. Passou-se a 3ª geração, levantou-se um novo faraó. O antigo faraó respeitava Israel e o Deus de Israel, o Deus de José. Só que esse novo faraó, ele não conhecia o Deus de Israel. E o que aconteceu? Êxodo capítulo 1 em diante, vocês podem ler em casa. Esse faraó escraviza o povo de Deus. Então o povo de Deus, Israel, ficou escravizado no Egito durante aí, 430 anos. E Deus então levanta Moisés. Moisés é levantado por Deus. Moisés então liberta esse povo, com a mão e o poder de Deus. Você conhece a história. O povo vai para o deserto, ou seja, eles estavam em Canaã, desceu para o Egito, amém? E começou a rodear o deserto durante 40 anos. Então uma tribo, uma família que começou com 12, agora está em média 3 milhões de pessoas no deserto, com Moisés liderando esse povo. Então em 40 anos, o povo circula o deserto, e então Moisés morre, Josué substitui Moisés, e Josué então é usado por Deus para colocar esse povo de volta a Canaã. Canaã, Jerusalém. Então Josué entra com esse povo na terra prometida. E quando eles entraram na terra prometida, Josué reparte as terras para cada tribo. Cada tribo tinha muitas pessoas, Assim é a história até então. Então, dando continuidade, Israel permanece na terra, a tribo fica na terra, as terras são repartidas, e passa-se o tempo. Deus começa a levantar juízes. E aqui nós estamos já no livro de Juízes. Deus levanta juízes. Depois o Senhor levanta reis, porque o povo queria ter um rei. E aí Deus usa o profeta Samuel para levantar o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Então o povo que não tinha rei, já estava na terra prometida, que é Jerusalém, Canaã. Agora levanta-se um rei chamado Saul. Então Saul governa. Depois de Saul, Davi governa. Depois de Davi, vem o seu filho Salomão. Até aqui tranquilo? Que eu preciso dizer isso para chegar onde eu quero chegar. Chega no filho de Davi, Salomão, o 3º rei de Israel. Nessa história, em Salomão, um homem muito sábio, ele morre. Após essa morte de Salomão, o filho de Salomão, Roboão, passa a assumir o trono de Israel. Só que naquela época, Salomão tinha desviado do Senhor. Mas, se nós lemos Eclesiastes, nós entendemos que Salomão se arrepende no final da sua vida. Só que Salomão cometeu atrocidades quando ele era rei. E aí o povo estava sofrendo muito com imposto, trabalho pesado, injustiças. Então quando Roboão assume o trono no lugar de Salomão, ao invés de Roboão ouvir os conselhos dos sábios mais velhos, mais experientes de Israel, ele vai ouvir conselhos de pessoas mais novas. Jovens que não tinham experiência nenhuma e só queria prejudicar o reino de Israel. Então Roboão ouve os jovens e triplica os impostos do povo. O povo se revolta. E aí levanta um homem chamado Jeroboão. Jeroboão era líder do exército, vamos dizer assim, dos escravos, dos estrangeiros.
Amém? Jeroboão, então, se levanta e se rebela contra Roboão. E aí, como vocês viram aqui na história do teatro, houve então que uma divisão nas 12 tribos de Israel. Neste exato momento, quando Jeroboão se levanta contra Roboão, filho de Salomão, 10 tribos ficam com Jeroboão, e apenas 2 tribos ficam perto do templo, em Judá, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Foram fiéis à casa de Davi. Então nessa, vamos dizer assim, rachadura, e aqui eu decidi trazer um ensinamento para vocês bem rapidamente, para quando vocês lerem o Antigo Testamento, vocês entenderem melhor. Então Jeroboão, 10 tribos, Benjamim, Judá, 2 tribos, 10 tribos norte, 2 tribos sul. Ao decorrer do Antigo Testamento, Deus trata com as 2, vamos dizer assim, 2 tribos, tá bom? Tribo do norte, tribo do sul. Deus levanta profetas para falar com a tribo do norte e levanta profetas para falar com a tribo do sul. Amém? Então, preste atenção aqui para vocês entenderem. Então, o profeta Elias, Eliseu, Oséias, Jonas e Amós, Deus levanta para falar com a tribo do norte. Então, todas as vezes que você lê a sua Bíblia e vê esses nomes desses profetas, Deus está falando com essas 10 tribos que ficaram com Jeroboão. E, no decorrer da história, até hoje. Vou chegar lá rapidinho. Deus levanta então para essa tribo do norte, essas 10 tribos, um rei da Síria chamado Senaqueribe. Então a história da tribo do norte, comandada por Jeroboão, na sua história ela foi extinta quando Senaqueribe invadiu o reino do norte de Israel e aniquilou com tudo. Não existe mais as 10 tribos, claro que existe, mas a tribo do norte passou a não existir mais por causa dessa invasão de Senaqueribe. Amém? Um outro ensinamento rápido. Lembra que quando a mulher samaritana foi conversar com Jesus, e a mulher samaritana disse assim: como pode tu, sendo judeu, conversar comigo que sou samaritana? Porque Samaria era a capital da tribo do norte. Então, nessa invasão de Senaqueribe, houve uma mistura de raça. Então o povo estrangeiro se misturou com o povo de Deus, nasceu-se a descendência. Então a tribo do sul passou a não se comunicar mais com a tribo do norte, porque eles acusavam a tribo do norte de mistura de raças, de não pertencer mais ao povo de Deus, que se afastou do templo do Senhor. Até aqui tranquilo? Então Elias, Eliseu, Oséias, Jonas e Amós são profetas que Deus levantou para falar com o povo do norte. E no sul, Roboão, Deus levanta então o profeta Obadias, Joel, Isaías, que também fala para a tribo do norte. Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Ageu, Zacarias, Abacuque, Sofonias, Naum e Malaquias. Tribo do sul. Todas as vezes que você lê esses profetas, estão falando para Judá e Benjamim. Há também uma faísca de Efraim, um pouco dos levitas, enfim, não vou entrar aqui no caso. E para essa tribo, Deus usa os profetas dizendo que Nabucodonosor iria invadir essa tribo. Amém? Nabucodonosor invade Jerusalém, sitia Jerusalém e destrói Jerusalém. E aí Deus levanta Esdras e Neemias para reconstruir essa cidade. Isso se resume basicamente o Antigo Testamento. Amém, irmãos? Então essa é a história, vamos dizer assim, das tribos. Então a tribo de Judá, Benjamim, foi levada cativo até a Babilônia. Ficaram lá 40 anos, 70 anos, lá com Nabucodonosor. Depois elas foram libertas e voltaram para Judá, reconstruíram o templo, subiram os muros, enfim. E deu-se continuidade até hoje. Amém? Essa é a história do início das tribos de Israel até o final. Amém? Bem resumidamente para vocês. E hoje, bem rapidamente, a tribo de Benjamim. Uma tribo pequena, uma tribo guerreira, mas que cresceu com uma aliança poderosa. A origem da tribo, eu vou ler aqui porque é muita informação. A origem da tribo de Benjamim
é a seguinte: Benjamim, o 12º filho de Jacó, segundo filho de Raquel, Gênesis 35:16, nasceu perto de Belém. Sua mãe Raquel morreu no parto, e ao dar à luz ela deu o nome de Benoni, filho da minha dor. Mas Jacó pegou nos braços, como foi muito bem representado pelo Luiz, e Jacó disse: não, ele será chamado filho da bênção, filho da minha mão direita. Ou seja, a autoridade, porque os pais usavam a mão direita para abençoar os seus filhos. Então ali Jacó tirou a maldição do seu filho e abençoou o seu filho. Benjamim, ele teve 10 filhos. Isso está em Gênesis 46:21. No decorrer da sua história ele teve 10 filhos. Belar, Bequer, Asbel, Gerar, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Benjamim também teve 5 clãs. Os clãs de Benjamim foram Belaitas, descendentes de Belar; os Assebelitas, descendentes de Asbel; Acranitas, descendentes de Acrã; Suamitas, descendentes de Sufão; Ufamitas, descendentes de Ufã. No total dava, 46.500 homens contados, foram as mulheres e as crianças. Então a tribo de Benjamim, ela se destacava porque ela tinha guerreiros habilidosos. Então, era uma tribo pequena, mas que tinham muitos guerreiros, muito habilidosos. Juízes 20:16 fala de 700 homens canhotos que não erravam um fio de cabelo com uma funda. Então, dentro do exército de Benjamim existiam esses homens canhotos, que com uma funda nunca erravam um fio de cabelo de distância. Então era uma tribo guerreira, uma tribo valente, difícil de derrotar, que ficou marcada, como vocês viram muito bem aqui no teatro, com uma guerra que houve entre as tribos, na época dos juízes. Juízes 19, capítulo 19, capítulo 20 e capítulo 21. Essa guerra, ela é narrada. O que houve, basicamente, para vocês entenderem? Um levita, ele foi atrás da sua esposa, porque a esposa saiu de casa, ela estava na casa do seu pai. Então esse levita saiu de casa, foi até a casa do seu pai, e ele ficou lá por 6 dias. Passaram-se os 6 dias, ele saiu com a sua esposa, e chegou até a cidade de Gibeá, se eu não me engano. E essa cidade de Gibeá era uma terra que pertencia à tribo de Benjamim. Nessa cidade ele se hospedou na casa de um idoso. E de madrugada chegaram-se 2 homens, a Bíblia chama eles de vadios, homens imorais. E esses homens pediram esse homem para que desse a ele esse levita, para que eles abusassem dele sexualmente. Só que esse idoso propôs entregar sua filha. Só que esse levita entregou a sua concubina. Entendendo? Entregou a concubina, esses homens abusaram dela a noite toda, e essa mulher então morreu. Esse homem levita pegou o corpo da esposa, picou em 12 pedaços e espalhou pelas tribos de Israel. E aí então houve essa revolta entre as tribos. E as outras tribos ficaram tão revoltadas que eles decidiram saber quem eram esses 2 homens, para matar esses 2 homens, que era da tribo de Benjamim. Só que a tribo de Benjamim, mesmo, irmãos, isso sendo errado, a tribo de Benjamim era muito valente. Eles eram muito guerreiros. Por quê? Porque somados os números das tribos de Israel, a Bíblia diz nesses 3 capítulos, que Israel juntou 400.000 homens, contra apenas 60.000 homens de Benjamim. E a Bíblia diz que Benjamim conseguiu matar muita gente ainda. Só que nessa guerra, Benjamim quase foi extinto. A tribo de Benjamim quase foi extinta por causa dessa guerra. Então a tribo que já era muito pequena, se você pegar no mapa, você vai ver que a divisão das tribos, Benjamim ficou com uma terra muito pequena, entre Efraim e Judá. Ficava no meio das 2 tribos, uma terra muito pequena. Então a tribo que já era pequena, ela quase foi extinta por causa dessa decisão dos benjamitas de defender 2 criminosos. Só que uma aliança no futuro mudou toda a história de Benjamim.
Porque na divisão dos reinos, como eu disse aqui para vocês, Benjamim foi a única tribo que decidiu ficar perto do templo. Foi a única tribo que decidiu continuar buscando ao Senhor. Então, de 600 homens, eles foram escassos, irmãos. Passaram-se os anos, eles passaram muita dificuldade. Só que quando eles se aliançaram com Judá, a tribo voltou a crescer novamente. Então, essa é a história da tribo, e essa é a história das tribos, e essa é a história de Benjamim. E eu quero aqui trazer 2 lições para nós, nessa manhã, com essas 2 histórias que eu contei. Então, uma tribo pequena, uma tribo guerreira, mas que cresceu com a sua aliança com Judá. E o primeiro ensinamento que eu tiro dessas histórias é que Deus, Ele não aceita covardes. Vai respirando aí que eu vou tomar uma água. Deus não aceita covardes. Se você pegar a história das 12 tribos, nenhuma tribo era covarde. Deus levantou homens e mulheres corajosos. Apocalipse 21, verso 8 diz assim: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então os covardes estão na lista daqueles que Deus não aceita. Pastor, eu não estou entendendo o que é um covarde. Vamos lá. Covarde significa uma pessoa medrosa, que demonstra covardia diante de alguém ou de uma situação específica. Mesmo que a tribo de Benjamim fez errado de defender os 2 criminosos, a tribo demonstrou valentia. E quando eu estudava essa passagem, Deus me lembrou de um homem chamado Pilatos. E Deus me fez refletir sobre esse homem, pastor Luiz. Um homem que eu denominei, vamos dizer assim, o mais covarde da história. Porque ele estava diante de um homem santo, Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus não tinha cometido crime algum. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mesmo assim, o que Pilatos fez? Se acovardou. Ele pega uma bacia, lava as suas mãos e se acovarda de não tomar uma decisão correta. Tem muitas pessoas no nosso meio, infelizmente, covardes. Sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Tem muitas pessoas que, infelizmente, pastor Luiz e pastora Edneia, lavaram as mãos para esse trabalho das tribos. Não fica com raiva de mim, irmãos. Você foi um covarde. Você deixou guerreiros na guerra. Você não defendeu os seus irmãos. Você não orou pelos seus irmãos. E eu tenho essa mensagem para você. Você tem sido um covarde. E Deus tem colocado situações diante de vocês, de nós, para nós posicionarmos para o lado certo, para o lado de Cristo, mas muitas pessoas têm se posicionado para o lado da multidão. Porque quando Pilatos leva Jesus até a multidão, para que ele fez isso? A decisão estava na mão dele. Eu sei que Deus tinha um propósito superior em Jesus Cristo. Mas Pilatos estava com a decisão em suas mãos e lavou as suas mãos. Se ele achou que ele fez isso, se ele achou que o que ele fez foi algo extraordinário, ele está muito enganado. Porque ele compartilhou com a morte de um inocente, e esse inocente era o Criador dos céus e da terra. Se você tem achado, irmão, que certas atitudes pequenas não fazem a diferença para Deus, faz sim. Deus conta com você, nas pequenas e nas grandes coisas. Pastor, eu estou sem tempo, o problema é seu. Deus conta com você. Eu também não tenho tempo, irmãos. Eu ajoelhei que chorei na presença de Deus, porque eu estava cansado. Porque como o pastor Luiz disse, a gente trabalha. Sabia que eu faço faculdade também?
eu trabalho, sou pai e tenho as minhas obrigações na igreja e cumpro elas para a glória de Deus. Mas quando eu ajoelhei, eu agradeci a Deus, porque Deus renova as nossas forças com a sua presença. Porque Deus não escolheu homens e mulheres covardes, irmãos. Deus escolheu homens e mulheres corajosos. E quantas pessoas lavou as mãos para esse trabalho das tribos? Quantas pessoas largaram as pessoas na guerra dessa tribo? Quantas pessoas não jejuaram na época, pastor, que o Senhor colocou o jejum? Covardes. Vou tomar água aqui, vai segurando aí. Quantos irmãos que não conseguiram ficar até 3 horas no jejum? E outros irmãos seus, da sua tribo, ficaram jejuando. Crianças jejuaram, mas teve irmão covarde que não jejuou. Não consigo, pastor. Não consegue? Você é um covarde. Obrigado, pastor. Como é que é? Tamo junto? Quantos irmãos ainda não decidiram entrar na obra do Senhor? Quantos irmãos estão saindo da obra do Senhor? Eu preciso dizer isso. Você está sendo um covarde. Você está deixando os seus irmãos na guerra. Você está deixando os seus irmãos feridos. Você está deixando a liderança dessa igreja ferida. Mas não tem problema se você não quer. Deus levanta outro, corajoso. Deus levanta outras pessoas, outros homens e mulheres corajosos. Ainda existe 600 homens na presença de Deus, corajosos, que encaram a obra do Senhor com valentia, irmãos. Não seja Pilatos, seja como a tribo de Benjamim, corajosos. Esse é o primeiro ensinamento que nós tiramos. Queria falar mais, mas não dá. Segundo, agora vai vir um consolo para nós, amém? Segundo ensinamento que nós tiramos dessa história: Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Uma tribo pequena, mas uma tribo escolhida por Deus. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu os que são loucos para esse mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Esse é o segundo ensinamento. Eu quero fazer algumas perguntas para nós. Você que é valente do Senhor, tribo de Benjamim, um guerreiro do Senhor, que luta em prol da obra de Deus, que luta em prol dessa aliança poderosa que nós fizemos com Jesus Cristo. Você já se perguntou se realmente Deus te escolheu alguma vez na sua vida? Já passou isso pela sua cabeça? Eu também. Você já pensou em largar e abandonar o seu chamado? Alguém já pensou aqui? Eu também. Eu também. Você já ficou perdido sem saber o que fazer? Já aconteceu com vocês? Guerreiros, eu também. Você já pregou, serviu, louvou, entristecido e desanimado? Já aconteceu com você aqui? Comigo também. Mas por que isso, irmãos? Sabe por quê? Eu vou ler aqui. Deus, Ele não precisa que você esteja 100% para Ele te usar. Vou repetir. Deus não precisa com que nós estejamos 100% para Ele nos usar. Porque Deus, Ele nos usa quando a gente não está bem também. Deus nos usa quando a gente não está bem também. Mas pastor, por quê? Porque a glória não tem que ser nossa. A glória tem que ser dele.
E olha o que o apóstolo Paulo escreveu, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas de Deus. De Deus. De Deus. Se o mensageiro está bem, amém. Mas se ele não estiver bem também, amém também. Porque não importa quem nós somos, ou como nós estamos, o que importa é quem está dentro de nós. O que fez Benjamim engrandecer, crescer na sua tribo, não foi ele, foi a aliança que ele fez com Judá. O que faz você grande, o que faz eu ser grande, não sou eu, não é você, é o que está dentro de você. Já reparou que nos piores momentos da sua vida, é os momentos que Deus mais usa você? Por quê? Porque a glória é dele. Ele nos mostra que nós somos barro, nós somos vaso. E a excelência do poder não está em nós, irmãos. A excelência do poder está no que está dentro de nós. Dentro do vaso. E olha que história linda. Atos 16. Não me lembro a cidade aqui, não sei se foi em Éfeso ou Corinto, não lembro. Paulo e Silas estavam na cidade evangelizando. Aí tinha uma bruxa, né, uma mulher feiticeira. E essa mulher começou a dizer, esses homens é de Deus e tal e tal. E aí Paulo vira para trás, ele fica nervoso, porque muitos dias essa mulher ficou dizendo isso para Paulo e Silas. E aí Paulo vira para trás, repreende esse espírito, o espírito sai. Só que essa mulher trazia lucro para a cidade. Lucro para a cidade. E aí os poderosos da cidade ficou invocado com Paulo e Silas. Porque Paulo e Silas tirou o lucro da cidade. E aí o que fizeram com Paulo e Silas? Levaram ele para a prisão. Amarraram Paulo e Silas num tronco. E deixaram eles presos. E a Bíblia diz que Paulo e Silas sofreram, apanharam. Só que quando deu meia-noite, eles decidiram louvar o Senhor. E aí quando eles decidiram louvar o Senhor, cansado, machucado, sangrando, ferido, feridas na alma, feridas do corpo, emocionalmente abalados, porque eles não estavam bem. Paulo e Silas não estavam 100% bem, irmãos. Só que eles entenderam que não importa se eles estão bem ou não, a mensagem tem que ser pregada, a aliança tem que ser preservada, o chamado tem que ser feito, o propósito tem que ser cumprido. E aí começou a louvar. De repente houve um terremoto e um anjo quebra todas as cadeias. E aí o líder do cárcere fica doido. Meu Deus do céu, o que é isso? Paulo e Silas, como que eu faço para ser salvo? Ele diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aí o carcereiro pegou Paulo e Silas, levou para a casa dele, toda a família foi salva. Eu te pergunto, Paulo e Silas estavam bem? Paulo e Silas estavam 100%? Mas Paulo e Silas sabiam da aliança que eles tinham com Jesus. E é isso que eu quero trazer para vocês nesse final de mensagem. Sabe por que Deus levanta guerreiros? Porque essas pessoas sabem do valor da aliança. Essas pessoas sabem do que Cristo Jesus fez. Esses dias eu parei para pensar, conversei com o pastor Luiz, falei, poxa pastor, já tem 20 anos que eu estou na presença de Deus. Ele 22, né pastor, você falou? 23. E aí eu fiquei perguntando, como assim, né? Porque o tempo passa, e tem outros aqui. E Deus disse ao meu coração, é a aliança que eu fiz com você, e você fez comigo. Amados, não existe algo mais poderoso na vida de um homem de Deus e de um guerreiro do Senhor, quando ele entende o que é uma aliança, que ele entende o que é um voto, um compromisso. Você fez um voto, um compromisso, uma aliança com Jesus, de ser fiel a Ele até a morte. E não importa se você é pobre, se você é rico, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você está bem ou não está bem, não importa. O que Deus está querendo dizer para você nessa manhã é, o que importa é a aliança que eu fiz com você. Não importa se você está bem ou está mal, precisamos cumprir o nosso chamado. Porque nós estamos bem ou estamos mal,
Deus será glorificado. Deus será exaltado. A obra de Deus vai continuar, irmãos. Porque nós temos essa aliança com esse Deus Todo-Poderoso. O que eu tentei fazer aqui é tentar consolar você, guerreiro, que às vezes acha que a sua pregação não fez efeito. Você que pensa que não. Porque o poder não está na sua carne. O poder está dentro de você. Eu consolei aqui por Deus você que louva ao Senhor e muitas das vezes chegou aqui em cima ferido e disse: o meu louvor não chegou até Deus. Mentira sua, porque a excelência não está no vaso, a excelência está dentro do vaso. Eu estou consolando por Deus você do diaconato, que é fiel, que é guerreiro, você que trabalhou, você que está trabalhando, você que está se dedicando, mas está cansado e está achando que as coisas não estão acontecendo. Mentira, você tem uma aliança com o leão da tribo de Judá, e é ele que sustenta a sua vida, é ele que te restaura, é ele que faz, irmãos, é ele que traz as pessoas, é ele que também leva as pessoas. O que nós precisamos fazer? Manter fiel a aliança, pastor Luiz, pastor Edneia. O que nós precisamos fazer, pastor Zito? Ser fiel a Jesus. Cansado, estamos aqui. Estou arrebentado na alma, não tem problema, eu vou dar glória a Deus, eu vou dar aleluia. Eu não estou legal financeiramente, mas eu estou aqui servindo no diaconato. Pastor, eu fui embora, fui mandado embora do serviço e agora? Cumpra o seu chamado. Seja fiel à aliança. Benjamim chegou com 600 homens, mas Benjamim se tornou uma potência. Calma que na hora certa Deus vai te honrar. O que importa, irmãos, é a aliança que nós fizemos com Jesus Cristo de Nazaré. O que importa foi o voto que fizemos com Ele. E nós seremos, em nome de Jesus, fiel até o fim. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vem cá, pastor.